Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Gostaria de dedicar um momento especial de oração pelas famílias enlutadas desta semana. Todos nós estamos sofrendo um pouco com eles. A família Burlandi, Soares, família Novaes. E nós temos também pessoas que estão enfermas, queremos interceder por elas. Gostaria de colocar diante da igreja nesta manhã um garotinho de 8 anos, que se chama Gustavo, e ele é filho de um pastor evangélico, simpatizante da nossa comunidade, em Limeira, pastor Rafael, e nós gostaríamos de orar nesta manhã por eles. Feche seus olhos, fale com Deus, lembrando das pessoas que sofrem hoje pela perda e daqueles que estão sofrendo por enfermidades. Após a sua oração em silêncio, nós oraremos aqui à frente também. Amém. Nosso bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos nesta manhã de, como uma grande família, nos reunirmos perante a Tua presença. Ó Deus, queremos ouvir a Tua voz, queremos que nosso louvor, nossa adoração cheguem até o Teu trono de graça, e nós queremos também, ó Pai, interceder pelas famílias que nesta semana foram acometidas pela morte. Conforta, ó Pai, aqueles que estão enlutados, que estão sofrendo a dor indescritível da separação. Abençoa a família Soares, Burlandi, abençoa a família do pastor Genival Novaes, que a Tua graça, ó Pai, seja derramada abundantemente sobre eles nesse dia, e que a certeza e a esperança da breve volta de Cristo possa consolar os seus corações. Ó Pai, queremos também interceder pelas pessoas que estão no leito de dor, ligadas a esta comunidade, a outras. Abençoa, Pai, especialmente o menino de 8 anos, Gustavo, filho do pastor Rafael. Que a Tua mão, ó Pai, esteja sobre esta criança, para que ela seja restabelecida da sua enfermidade, da sua infecção, para a Tua glória e honra. Nós colocamos em Tuas mãos nesta manhã, ó Deus, pedimos a permanência do Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus, amém. Aqueles que partem nos deixam saudosos, nós ficamos na esperança e na expectativa do encontro com o Senhor. E o apóstolo Paulo diz, para este encontro, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nesta manhã eu gostaria de falar sobre esse tema, o chamado à santidade. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, em que nós temos o texto básico para a reflexão deste culto. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler os versículos 14 a 16. Enquanto você encontra a passagem na sua Bíblia, deixa aberta aí, qual é o estado da santidade nos dias de hoje? Bem, irmãos, a santidade é o atributo divino praticamente esquecido e ignorado pelos cristãos pós-modernos. A santidade foi naturalizada e praticamente reduzida a uma participação humana no processo da salvação. Como se Deus nos justificasse, nos perdoasse e coubesse a nós buscarmos a santificação. Um outro problema também, a santidade é vista como um sinônimo de perfeccionismo, e nós estamos interessados em nos distanciar desse desvio
da fé, da prática, que está baseado num desvio também teológico. Então a santidade se vê prejudicada também por esta confusão com o perfeccionismo. Há também ideias errôneas, espalhadas, difundidas entre a comunidade do povo de Deus no tempo de hoje. Muitas pessoas pensam: o que importa é o que eu sou, e não necessariamente o que eu faço. Como se houvesse uma separação entre o seu caráter e suas ações. Há também a compreensão equivocada de que o que é essencial é aquilo que está no coração, nos sentimentos, nos propósitos, mas somente nas ações. Há ainda desvios teológicos, dualismo, corpo-mente. E mesmo entre nós adventistas, que entendemos a pessoa humana a partir de uma visão mais completa e integral, ainda há esta dificuldade, e nós vemos muitas vezes o corpo e a mente, o espírito e o corpo como entidades separadas. E aquilo que afeta o nosso corpo não afetaria necessariamente os nossos propósitos, nosso caráter, nossa mente, nosso coração, nosso espírito. E em segundo lugar, um outro desvio é a perda da noção da santidade do corpo. Muito bem, a leitura de Pedro neste contexto, portanto, se torna bastante essencial. Então, observe na sua Bíblia as palavras do apóstolo, que estão na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 14 em diante, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Bem, Pedro estava escrevendo para uma comunidade espalhada numa região da Ásia Menor, e ele escrevia de Roma, à esquerda no mapa, a parte de cima, chamada nesta carta de Babilônia, capítulo 5, versículo 13. E a carta possivelmente foi escrita no contexto de uma perseguição de Nero aos cristãos, por volta aí dos anos 62 a 64. E ele teve a ajuda de Silvano, que ele chama de um irmão fiel, capítulo 5, versículo 13 também. E Silvano deve ter sido responsável por atribuir à carta de Pedro um texto grego extremamente correto e refinado. E a carta é endereçada, no capítulo 1, verso 1, aos eleitos de Deus. E então o apóstolo diz que estão espalhados através do Ponto, da Galácia, da Capadócia, Ásia e Bitínia. Se você observa no mapa à direita, acima, nós temos esta região em que estas cidades, esses locais estão concentrados. Acredita-se que Paulo tenha evangelizado o sul e oeste da Ásia Menor e estabeleceu igrejas ali. E Pedro evangelizou o norte desta região e estabeleceu igrejas nesse norte. Então ele escreve para essas comunidades com as quais ele estava familiarizado: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mesmo no primeiro século, a maioria dos cristãos nessas congregações já era de origem gentílica. Pedro pregou primeiro aos gentios, em Atos 10, e isso depois se tornou uma prática para ele, assim como para Paulo. E muitas dessas comunidades tinham judeus, porém, especialmente no norte da Ásia, a maior parte dos cristãos era proveniente de comunidades gentílicas, ou mesmo pagãs. E Pedro se refere a estas pessoas, a esta característica delas, no capítulo 4, versículos 3 a 4, na sua carta. Bem, a tônica da mensagem de Pedro, o tema geral desta carta, é a elevada vocação dos cristãos. Ele está olhando para pessoas que vieram das mais degradadas condições de vida, mas que creram em Jesus Cristo e que, portanto, alcançaram por causa disto um novo status diante de Deus. E ele então se dirige a estas comunidades, né, para reforçar na mente desses cristãos que eles tinham uma elevada, uma celestial vocação como filhos de Deus na terra.
Capítulo 1, verso 2, ele diz que os cristãos são chamados a viver em santificação no Espírito. Capítulo 1, verso 3, ele diz que os cristãos foram regenerados pelo sangue de Cristo. E, portanto, eles devem viver em santo procedimento. A expressão usada no capítulo 1, verso 15, que acabamos de ler. 6 vezes, Pedro exorta os cristãos à submissão. 6 vezes ele usa esta expressão ao longo da sua carta, no capítulo 2, 3, 5, exortação à submissão. Submissão a Deus, submissão aos pais, submissão aos líderes na igreja. E a não se conformar, são exortados a não se conformar com as paixões carnais. E esta é uma palavra que Pedro utiliza várias vezes, 8 vezes na sua carta, e ele opõe a condição de santidade, a qual os cristãos devem buscar, com a vida segundo as paixões deste mundo. Então, paixões é um termo estratégico na carta de Pedro, que se opõe à condição elevada dos cristãos como um povo santo na terra. No versículo 14, no versículo 13, ao começar com a expressão por isto, Pedro fala da salvação em Cristo, do grande preço que ele paga por nossa redenção, e em seguida ele diz, por isto. Então a vida em santidade é apresentada como uma resposta à salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Bem, ao utilizar a frase, sede santos porque eu sou santo, o que Pedro quer dizer com essas palavras? Quais são as implicações do uso desta frase, né, aqui na carta de Pedro? E em segundo lugar, nós temos uma outra questão. Qual é o padrão de santidade no Novo Testamento? A maioria dos cristãos não vê uma conexão direta entre o Novo e o Antigo Testamento. E quando o Novo Testamento fala de obediência, de vida santa, de consagração, de dedicação a Deus, essas expressões são entendidas de forma bastante genérica e subjetiva nas comunidades cristãs de hoje. Qual é o padrão, qual é o conceito, né, de santificação e santidade no Novo Testamento? Então Pedro, ao tocar no tema da santificação ou da santidade, nós nos deparamos com as suas palavras e com esta questão, né? O que Pedro quer dizer para os cristãos quando diz que eles devem viver na santificação do Espírito? Que eles devem ser santos, né, como Deus é santo. Bem, nós vamos tentar então responder a estas questões. A resposta depende de entendermos como se processa o pensamento do apóstolo. Quais são as bases da sua argumentação, da sua pregação aos cristãos aos quais ele se dirige. Bem, no capítulo 1, verso 14 e 16, quando ele diz, não vos amoldeis às paixões que tinhas antes, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ao escrever assim, Pedro está fazendo uma referência ao código de santidade em Levítico. E ele cita aí a frase característica do Levítico, que está em Levítico capítulo 19, verso 2, 20, verso 7, e Deus ali diz aos israelitas, né, saídos do Egito, recém-saídos do Egito, da casa da servidão, santos sereis, porque eu sou santo. Bem, no capítulo 1, verso 18 e 19, Pedro diz, não foi mediante coisas corruptíveis que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, sem defeito e sem mácula. Ao usar essas palavras, Pedro também faz uma referência agora a Êxodo. E ele tem em mente a Páscoa estabelecida com os israelitas, condição para que eles fossem libertados do Egito, porque com o sangue do cordeiro eles são comprados do faraó. Eles são libertados, são resgatados, né? E entra em ação então um libertador, um Goel. E o sangue libertador é a condição para a remissão dos judeus ou dos israelitas das mãos do faraó. Pedro, portanto, está fazendo uma referência a esse evento da Páscoa e ao sangue do cordeiro sem defeito, sendo o mesmo sangue pelo qual os gentios ou os pagãos, né, são agora comprados, o sangue de Jesus. Em terceiro lugar, no capítulo 2, versículo 9, quando Pedro diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então ele novamente faz uma referência
ao Pentateuco. Ele está citando Êxodo capítulo 19, quando no Sinai Deus ratifica a sua aliança com aquela geração de israelitas. E ao estabelecer Israel como seu povo peculiar no mundo, Deus diz que esta nação é nação santa, separada do mundo, separada do pecado. Bem, nessas 3 referências ao Pentateuco, nós podemos deduzir a partir delas que Pedro tem como sua base, sua fundação, né, o fundamento da sua argumentação, o próprio Pentateuco, a aliança de Deus com Israel. E é com base nesta aliança e nos preceitos desta aliança que ele está recomendando a vida de santidade para os cristãos. Bem, apesar de a maioria dos cristãos não compreender a relação entre a nova aliança e a antiga, o Novo Testamento e o Antigo, a partir de referências como estas em Pedro e no restante do Novo Testamento, nós chegamos à conclusão clara de que todo o Novo Testamento está baseado no Antigo Testamento. A fundação, né, de toda a nova aliança é a antiga aliança. Os fundamentos do Novo Testamento são as palavras de Deus dadas no Antigo Testamento. Nas últimas décadas tem se tornado bastante popular o emprego da terminologia intertextualidade, ao estudo das Escrituras. E quanto mais nós exploramos esses conjuntos de expressões que se repetem, mais nós compreendemos que a Escritura está toda amarrada e ela é toda interdependente. Então, ao estudar o tema da santificação em Pedro, nós precisamos necessariamente voltar ao Antigo Testamento, porque é com base aí que Pedro desenvolve a sua argumentação acerca da santidade. O padrão de santificação no Novo Testamento é, portanto, o mesmo no Antigo Testamento. O apelo de Pedro e as suas referências ao Pentateuco indicam pelo menos 2 coisas principais. Primeiro, os cristãos, provenientes seja do judaísmo ou do mundo gentílico e pagão, os cristãos são herdeiros da aliança no Sinai. Pedro, portanto, está falando a partir do Sinai para os cristãos. E em segundo lugar, essas referências ao Pentateuco indicam que o povo cristão é o povo peculiar, é a nação santa de Deus na terra, é o novo Israel. Por outro lado, as referências ao código de santidade em Levítico, sede santos porque eu sou santo, indicam que na compreensão do apóstolo, o modelo de santidade para os cristãos é o mesmíssimo dado no Sinai. Os cristãos devem viver separados dos costumes pagãos e das paixões carnais. A elevada vocação dos cristãos na mente de Pedro é a mesma dada aos judeus no Sinai. E a terceira implicação desse emprego do código de santidade é que os cristãos somente podem adorar a Deus e glorificar o Deus Santo quando eles vivem também na santidade do Espírito. A permanência desta montanha, irmãos, é um símbolo, atesta a permanência do pacto de Deus com a humanidade. Um pacto só, uma aliança só, um código de santidade apenas. Bem, ao voltarmos a Levítico, ao irmos a Levítico para compreender as bases do pensamento do apóstolo, nós nos deparamos já no primeiro capítulo deste livro com uma expressão bastante característica de Levítico. No capítulo 1, versículo 3, Moisés escreve que a oferta do holocausto deve ser sem defeito. E ele diz, com que finalidade? Para que o homem ou a pessoa que a oferece seja aceito diante de Deus. Então, há uma espécie de paralelo ou de fusão entre a oferta e aquele que a oferece. E a condição sem defeito da oferta aponta para a condição sem defeito da fé, da confiança, da submissão, da entrega daquele que oferece a oferta. O cordeiro sem defeito representa Cristo, a oferta perfeita, sem defeito. Levítico é o livro que trata de todos os rituais do santuário. Levítico é o livro que trata de todos os ritos de santificação.
E nesse livro, então, essa expressão sem defeito, utilizada nada menos que 23 vezes, mas 18 vezes, ela identifica a oferta que é oferecida a Deus. Oferta irrepreensível, a oferta sem defeito. Há uma expressão usada aí, é o termo hebraico tamim, e na versão grega do Antigo Testamento, então essa expressão sem defeito foi traduzida pela palavra amomos. Bem, quando nós vamos ao Novo Testamento, então nós encontramos a expressão amomos, e ela é utilizada para Cristo. Cristo é a oferta sem defeito, irrepreensível, perfeita. Mas o Novo Testamento não aplica esta expressão somente para Cristo. Em Efésios capítulo 5, versículo 27, o apóstolo Paulo diz que Cristo se sacrificou pela igreja para fazer o quê? Para a santificar e lavar, a fim de apresentá-la a Deus como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Bem, agora a expressão utilizada para a oferta sem defeito em Levítico é aplicada para a igreja, e há uma linguagem que se repete. A oferta era apresentada a Deus, e a igreja, mediante a morte de Cristo, é santificada, é lavada para ser apresentada a Deus, e o apóstolo diz, sem defeito, irrepreensível. Então vem a expressão amomos, que traduz o termo utilizado em Levítico. Mas não é apenas uma vez. Em Colossenses 1, verso 22, Paulo diz que Cristo vos reconciliou mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ou sem defeito. Os 144.000 também são descritos como estando apresentados diante do trono de Deus, sem defeito. E o texto do Apocalipse enfatiza, eles não têm mancha, eles não têm mácula, são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Bem, esta expressão chama a nossa atenção porque já em Levítico diz que a condição para que o ofertante fosse aceito diante de Deus, a oferta precisaria ser sem defeito. Bem, continuando em Levítico, sobre as ofertas, sobre o sacrifício, e sobre a santidade, quais são as prescrições de santidade em relação ao adorador em Levítico? E nós já vimos que ele tem um certo paralelo com a própria oferta, que é sem defeito. Em Levítico encontramos não só os rituais do santuário e todas as leis acerca das ofertas, dos sacrifícios, mas nós encontramos as prescrições de santidade. A princípio, no capítulo 7, nós encontramos uma proibição, não comer gordura nem sangue. Então, Levítico capítulo 7, versículo 22, o texto diz, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. Então, aquele povo, irmãos, saído do Egito, acostumado com as práticas dos egípcios, onde não havia leis de saúde, onde as condições sanitárias e médicas eram muito diferentes. Então esse povo agora é exortado a uma vida de santidade. E Levítico começa com esta prescrição, gordura não deve ser ingerida, nem sangue. Segundo ponto que encontramos em Levítico, no capítulo 10, então Deus diz, o sacerdote não usará vinho nem bebida forte. O episódio da morte de Nadab e Abiú, saiu fogo do Senhor e consumiu os dois sacerdotes, e então Deus, naquele contexto, diz, capítulo 10, verso 8, falou também o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação. Bem, mas se você tem dúvida de que, acerca de se apenas o sacerdote não deve usar vinho ou bebida forte, lembre-se das palavras de Salomão, ele diz, o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, embriagadora, e aquele que é vencido por eles, não é sábio, não é sábio.
Bem, em terceiro lugar, nós encontramos em Levítico uma prescrição acerca de comida mais diretamente. Então, uma lista, uma classificação de todos os animais é feita, bastante detalhada. E essa lista, então, se termina com algumas afirmações bem características e próprias de Levítico. Capítulo 11, verso 44, Deus fala: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos. Então, a santidade aqui está ligada diretamente com a comida, com a mesa. Porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arraste sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que seja o vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. A expressão subir da terra do Egito aqui é um tipo de metáfora, né? O povo está subindo da condição de contaminação, está erguendo-se da condição, né, de abominação para a condição de santidade, para estar na presença, né, e em contato com o Deus que é santo. Bem, em quarto lugar, nós encontramos depois orientações acerca de contato com fluxos corporais, que contaminavam, que tornavam as pessoas impuras, passíveis, né, de transmitir algum tipo de enfermidade. Quinto passo, nós encontramos orientações bastante características também acerca de doenças contagiosas. E aqui há uma expressão que se repete, é recorrente, a lepra, porém muitos comentaristas entendem que várias doenças de pele deveriam estar incluídas nessa caracterização, né, feita em Levítico capítulo 13 e 14. No capítulo 14, versículo 48, diz que o leproso será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, sendo a lepra ou qualquer outra doença de pele contagiosa. E habitará sozinho, e a sua habitação será fora de Israel. O ponto seguinte, em sexto lugar, encontramos então as orientações acerca da conduta, da vida íntima. Então, Levítico capítulo 18, nós temos uma série de orientações em que Deus fala de forma detalhada, específica, acerca de como o povo que estava subindo do Egito deveria se comportar em relação à sexualidade. E aqui, irmãos, o que nós temos é uma caracterização de distinções, prescrições, interdições claras. Capítulo 18, verso 3 diz: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, e nem fareis segundo as obras da terra de Canaã. Então Deus segue, versículo 6, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, incesto, transgride a santidade. Versículo 18, e não tomará como com a tua mulher outra, de maneira que lhe seja rival, poligamia, transgride a santidade. Versículo 20, nem te deitará com a mulher de teu próximo, adultério, transgride a santidade. Versículo 22, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Qualquer das relações homossexuais aqui estão prescritas como transgressão da santidade. Versículo 29, Deus diz: todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometer serão eliminados do seu povo. Bem, o Código de Santidade tem no seu ápice esse tratamento, né, detalhado acerca da maneira, da conduta em relação à sexualidade. E há aqui uma série de prescrições. E a propósito, irmãos, a chamada ideologia de gênero pretende desfazer todas essas interdições. Porque para a ideologia de gênero não há qualquer distinção entre os seres ou os elementos que habitam o planeta Terra. Nem entre homem e mulher, nem entre adultos e crianças, nem entre homens e animais. E o Código de Santidade também prevê
a zoofilia como transgressão da santidade. Então, tudo aquilo que o código estabelece como distinção e como condições, para que a sexualidade seja vivida na sua plenitude, na sua pureza, é antagonizado pela chamada ideologia de gênero. E em sétimo lugar, nós encontramos em Levítico uma expressão bastante típica também. Versículo 28 diz assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, e nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Então, marcar ou ferir o corpo é também transgressão da santidade. Bem, estas prescrições todas de santidade são embasadas, são justificadas, elas são recomendadas a partir desta expressão típica de Levítico: santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Quando nós observamos esta lista, irmãos, com a leitura de Levítico, compreendemos que a santidade trata com a maneira como nós tratamos nossos corpos. Tem a ver com comida, bebida e relações íntimas. Tem a ver com salubridade, pureza, higiene, limpeza e funcionalidade do corpo. O corpo é, de fato, o elemento central de toda esta prescrição. Veja, não comer gordura, não colocar no corpo. Não tomar vinho, não colocar no corpo. Não ingerir alimentos imundos, não colocar no corpo. Não ter contato com fluxos corporais por meio do corpo. Não ter contato com doenças contagiosas por meio do corpo. Não cometer desvios sexuais pelo uso do corpo. Não ferir nem marcar o corpo. E aqui nós nos deparamos com um conceito pouco explorado, mas bastante forte em Levítico: a santidade, a sacralidade do corpo. O povo de Deus, portanto, é chamado a compreender que a sua dimensão física, a sua existência corpórea, é parte daquilo que é resgatado por Cristo, que é comprado pelo sangue do Cordeiro sem mácula. E viver em relação com Deus implica em viver em pureza no nível do corpo. É objeto da santificação. Bem, irmãos, como os cristãos hoje estão cuidando de seus corpos? Como nós, como adventistas do sétimo dia, estamos tratando os nossos corpos hoje? Bem, a comida mais ingerida do mundo, os chamados fast food, comida que funciona como combustível, todos eles riquíssimos em gordura saturada. Não comerás gordura. Bebidas gaseificadas para acompanhar os fast foods. Estas bebidas são riquíssimas em diversos tipos de conservantes, estabilizantes, corantes. E elas têm sido identificadas como uma das primeiras ou maiores causas de doenças cardiovasculares, diabetes e cânceres de diversos tipos. Queridos irmãos, os brasileiros consomem 15 milhões de litros de bebidas gaseificadas por dia. Por dia. Depois de muitas pesquisas e constatações acerca do uso de refrigerante e de todos os seus efeitos, há pouco tempo o prefeito de Nova York quis uma lei para proibir a circulação de copos em que se serviriam os refrigerantes de 1 litro, porque eles são costumeiros lá. Tal é a preocupação da saúde pública com... Mas além dos refrigerantes, há também os energéticos, pessoas que querem ficar acordadas por muito tempo, ao longo da noite, estudando, trabalhando, fortalecer, estimular seus corpos, bebidas energéticas, todas elas agressivas ao sistema nervoso, às condições de saúde do nosso corpo. Condimentos, as comidas preparadas sem arte, sem cuidado, sem zelo,
necessitam de muitas doses de condimentos para torná-las apetecíveis. Bebidas alcoólicas. Queridos irmãos, estamos vivendo num tempo em que os cristãos estão familiarizados também com as bebidas alcoólicas. Dificilmente os cristãos praticantes ingerem as bebidas mais extremas, cachaça, vodka, uísque. Porém, eles se sentem à vontade de usar cerveja com 5%, 6% de álcool, vinhos com até 30% de álcool. E mesmo entre adventistas do sétimo dia, conhecedores da reforma de saúde, né, as pessoas estão contaminando seus corpos com bebidas alcoólicas e as pedem livremente nas lanchonetes, restaurantes, diante de seus próprios irmãos de igreja, compram nos supermercados. Salomão diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é embriagadora, e não é sábio aquele que é vencido por elas. E por fim, irmãos, entre uma lista enorme de elementos, de ingredientes, de coisas que contaminam o nosso corpo, muitos cristãos, e até adventistas do sétimo dia, também têm usado as chamadas bombas, esteroides, anabolizantes, para turbinar seus corpos. Hormônios que são dados para animais, são vendidos nas academias, e as pessoas com uma ânsia de parecerem fortes, então usam essas coisas para turbinar seus corpos. Por causa da maneira como nós tratamos nossos corpos hoje, por causa da maneira como nós tratamos, né, com a nossa saúde hoje, nós vivemos em um tempo de corpos alterados, fora da sua forma original. Falta de exercícios, sedentarismo e alimentação fora dos princípios bíblicos. Eu nem estou falando dos princípios da reforma de saúde trazidos por meio da profetisa desta igreja, a senhora Ellen White. Consta que no Brasil, 50% tem sobrepeso. De cada 2 pessoas, uma está acima do peso. E em cada 5 pessoas, uma é obesa. Uma é obesa. Até os 10 anos de idade, eu vivi numa fazenda em Goiás. E os homens estavam acostumados a trabalhar com enxadas, foices, enxadões, machados. E nós nunca tínhamos visto uma pessoa com o ventre além daquilo que era o normal naquela região. Nem as mulheres, senão quando elas estavam grávidas, porque quando os homens não conseguiam ganhar o jogo contra as ervas daninhas, né, e as pragas nas lavouras, as mulheres também pegavam enxadas, e às vezes enxadões e machados, foices, né? Então as pessoas naquela região do Lajeado, em Goiás, como em muitas outras, a taxa de obesidade delas era praticamente zero. E um dia chegou um homem, visitando as nossas famílias por ali, umas 10 famílias moravam naquela região. Nós nunca íamos à cidade. Às vezes os pais iam para comprar alguma coisa muito necessária que não tinha na fazenda. Então nós crianças nunca tínhamos visto uma pessoa obesa. E chegou um homem que tinha a barriga bem grande. Então nós ficamos assim atrás das árvores, nos cantos da casa, meio escondidos, né, para ver de longe aquela pessoa que nos chamou a atenção. Bem, irmãos, atividades físicas, trabalhos manuais, exercício, a exaustão do corpo é parte da receita para preservar o corpo incontaminado, limpo, santo. Bem, mas se algumas pessoas têm o corpo assim por falta de atividade, há pessoas que têm o corpo assim por excesso de exercícios. Anabolizantes, esteroides utilizados e deformam seus corpos. Eles parecem verdadeiros monstros. Eles querem exibir uma força que deveriam, na verdade, buscar para o seu intelecto, para o seu espírito, para a sua mente,
mas essa dimensão da sua vida está negligenciada e super enfatizada uma outra. Mas isso não é símbolo nada de saúde, de vitalidade. A vida dessas pessoas, em geral, é encurtada em 1/3. Estamos de volta à idade antiga e a culturas primitivas, em que as pessoas marcam o seu corpo. Levítico tem uma prescrição específica para esse ponto. Marcações no corpo e nos cabelos dão conta da irrupção do paganismo na pós-modernidade. Um neopaganismo de uma sociedade tecnológica que é pagã outra vez em marcar o seu corpo. E inclusive muitos cristãos. E mesmo adventistas do 7º dia. As marcas identificam pertença e senhorio. Esse era o sentido das marcas na antiguidade, e esse é o sentido das marcas hoje. As pessoas cortam seus cabelos ou fazem determinados cortes exóticos para identificar quem é o ídolo delas, qual é a tribo a qual elas pertencem. As pessoas marcam seus corpos para identificar um tipo de pertencimento ou de senhorio, de tribo, a qual elas pertencem. E quando Deus fala contra a marcação do corpo, Ele diz: eu sou o Senhor. Bem, se você tem alguma dúvida acerca dos cortes de cabelo, veja que Levítico também tem uma prescrição acerca do corte de cabelo. Não cortarás o cabelo arredondado. Bem, nós não sabemos, estudando a Bíblia, como é que era esse corte arredondado. Mas uma vez que ele é dado junto com outras orientações acerca do corpo, nós entendemos que esta era uma das marcações que identificavam pertença e senhorio. E no Código de Santidade, Deus repete várias vezes: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós sereis meu povo peculiar. Bem, irmãos, mas de todas as imposições que fazemos ao corpo e que transgridem a santidade do corpo, talvez a pior seja a transgressão do gênero biológico. Nada talvez seja tão terrível diante de Deus quanto a violação do gênero de nascimento. Há pessoas que são homem durante o dia na luz e mulher nas trevas. Mulheres na aparência, homens na anatomia. Pessoas que violam seus corpos, que tiram certas partes, que fazem enxertos, trocas hormonais, que revertem toda a condição de desenvolvimento de seus corpos, que extraem certas glândulas, e esses corpos poderão voltar à sua característica original. Queridos irmãos, apesar de todo o incentivo da cultura dos nossos dias, a palavra de Deus é muito clara em dizer de que esta é uma abominação. Então, há algumas coisas consideradas em Levítico como abomináveis, e perverter o corpo na sua sexualidade é uma destas. Nós vivemos em um tempo extremamente contraditório e até irônico, porque o mesmo governo, vejam, o mesmo governo que proíbe um acompanhamento psicológico para orientação de gênero, que pode ser revertido a qualquer momento, esse governo permite e até custeia uma cirurgia sobre a anatomia que é irreversível. Então, se um tratamento para aquilo que está no nível dos sentimentos é proibido, uma cirurgia de amputação para aquilo que está no nível da anatomia não só é legalizada ou legalizado, como é custeado pelo próprio governo. Portanto, a ideologia de gênero e a cultura dos nossos dias se levanta diretamente contra o Código de Santidade. E estas ideologias chegam até o povo de Deus. Esse povo que Deus diz que está fazendo subir da terra do Egito. Subir da terra do Egito. Queridos irmãos, o corpo, portanto, o corpo é objeto do pecado, mas o corpo também é objeto da santificação.
Em Romanos capítulo 1, versículo 24, Paulo diz que estas pessoas que mantêm relações, mulheres e mulheres, e homens com homens, Deus as entregou à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o quê? O seu corpo. Violar o próprio corpo, transgredir o próprio corpo, lesar o próprio corpo, é uma transgressão extrema da santidade do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo fala, todos nós, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo. Cada um receba no tribunal de Cristo, segundo o que tiver feito por meio do corpo. Queridos irmãos, o corpo é sagrado. O corpo do povo de Deus é parte do que Cristo comprou pelo seu sangue derramado na cruz. E violá-lo com qualquer destas questões prescritas em Levítico é incorrer em juízos diante de Deus. O corpo é objeto da santificação. O corpo é objeto de pecado, mas o corpo também é objeto de santificação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa através do corpo, fazei tudo para a glória de Deus. Queridos irmãos, nesta manhã, o chamado à santidade nos coloca diante de questões bastante práticas. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa através do corpo, fazei para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, Paulo argumenta acerca da questão da prostituição. Então ele chega a certa altura, no ápice da sua argumentação, quando diz, ou não sabeis vós, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então o nosso corpo é morada para Deus, e ele habita em nós, proveniente de Deus. Então ele diz, não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Queridos irmãos, o que muita gente pensa e fala, e por isso briga hoje, é que eu sou dono de mim mesmo, e farei com a minha vida e meu corpo o que eu quiser. Não, Deus está dizendo, nós não pertencemos a nós mesmos, nós não somos de nós mesmos, nós não criamos nós mesmos, nós não viemos por nossa própria vontade, a nossa vida nos foi dada, e depois disso ela foi comprada de volta pelo sangue de Jesus. O nosso corpo pertence a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, através do que come, através do que bebe, através de atividades físicas, através da funcionalidade do seu corpo. Não podemos fazer o que desejamos com os nossos corpos. E Paulo apela aos cristãos em Romanos 12, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Queridos irmãos, ao comparecermos na casa de Deus nesta manhã, nós não comparecemos em espírito, nós não comparecemos em caráter, né? Em mente apenas, nós comparecemos com o nosso corpo. E Paulo diz, por sacrifício vivo, santo. E o sacrifício que é vivo e santo é agradável e sobe a Deus como aroma suave, que o exalta, que o glorifica, né? E que é recebido e aceito por Ele. Bem, o que Pedro quer dizer com sede santos, porque eu sou santo? Pedro está dizendo que o código de santidade, práticas pagãs de natureza ritual e a contaminação do corpo por qualquer contato com coisas e pessoas impuras. Pedro está dizendo que a santidade pode ser quebrada por meio da contaminação do corpo por alimentos impuros e com práticas e costumes dos pagãos, incluindo idolatria e perversão sexual. Pedro está dizendo, irmãos, que o código de santidade é uma regulação. Ele define, né, limites e fronteiras entre o Israel de Deus e o mundo pagão.
Não pode haver comunicação, união entre a luz e as trevas. Aqueles que subiram do Egito, entre eles e o mundo do Egito, há uma fronteira, um limite que não deve ser transgredido. Pedro está dizendo que o nosso código de santidade é o mesmo dado a Israel. No Sinai, Deus fez uma aliança com a nação e estabeleceu como sua propriedade peculiar e nação santa. E como parte desse código de santidade, os estatutos divinos prescrevem novos costumes, nova cultura para o povo de Deus. E veja, irmãos, esses novos costumes têm que ver com limpeza e asseio. Limpeza e asseio. Queridos irmãos, em nossas casas, em nossas famílias, na educação de nossos filhos, no trato com nossas vestimentas, com os odores do nosso corpo, limpeza e asseio é uma forma de manter a pureza e a santidade do corpo. Comida e bebida, aquilo que colocamos sobre a mesa, aquilo que colocamos diante dos nossos filhos, através destas coisas, nós os santificamos ou permitimos que eles degradem seus corpos. O Código de Santidade prevê mudanças de costumes em relação ao contato social e íntimo. A intimidade do corpo é um meio pelo qual a santidade pode ser preservada ou pode ser quebrada. Entretenimento e diversão, o Código de Santidade prescreve como deve ser a diversão do povo de Deus, separado do mundo do pecado. Uma nova maneira de encarar o uso do corpo e novos padrões de culto e adoração. Queridos irmãos, tudo isso está implicado nas palavras de Pedro. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Os mesmos padrões de santidade dados a Israel no Sinai são aplicados à igreja cristã apostólica e ao povo de Deus em todos os tempos. Os apóstolos se esforçaram para ensinar os padrões e o caminho da santidade aos pagãos, um caminho de santidade que fosse coerente, com o novo status que eles, ex-pagãos, tinham alcançado diante de Deus por meio da graça de Jesus. E a argumentação de Pedro significa, irmãos, que se os pagãos voltassem aos seus costumes antigos e convivessem com as paixões da carne, eles estavam desprezando, ignorando e lançando por terra o preço do sangue sem mácula e sem defeito, pelo qual eles foram comprados. Os cristãos são exortados a viver em santidade e manter-se livres das impurezas da carne, como condição para adorar o Deus Santo. Oferecereis a vossa oferta sem defeito, para que aquele que a oferece seja aceito diante de Deus. É urgente, irmãos, restaurar a compreensão da santidade como dom de Deus e como um padrão de separação do mundo. Nós precisamos aprofundar nossa teologia da sacralidade do corpo, da dimensão da santificação em relação ao corpo, comida e bebida, e uso do nosso corpo para diversões, entretenimento, e devemos também buscar restaurar a nossa noção de santidade em relação ao culto a Deus. Bem, a boa notícia é que nós não santificamos a nós mesmos. A boa notícia é que o chamado à santidade não é um chamado a um esforço, que não teria jamais um resultado efetivo, porque em nós mesmos, nós somos absolutamente incapazes de viver à altura dos padrões de santidade. Não santificamos a nós mesmos. Mais de 10 vezes, em Levítico, Deus usa a expressão, eu sou o Senhor que vos santifica. É o contato com Deus, é a conexão com Ele, com a atmosfera do céu, que faz com que o povo de Deus seja santificado. É o contato com o Espírito Santo, com a pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, ele diz, aos santificados em Cristo Jesus. Os cristãos são santificados quando descem as águas, quando se convertem, quando entram em contato direto com a pessoa de Cristo, com a pessoa do Espírito Santo.
1 Coríntios capítulo 6, verso 11, ele diz: mas fostes lavados, fostes santificados. E aqui está o particípio passivo. E é uma ação completa que Deus realiza. O povo de Deus foi santificado, foi lavado de todas as contaminações. Se o povo de Deus é justificado, irmãos, no sentido de ser isento de culpa, né? Legalmente está justificado diante de Deus na sua conversão, esse povo também é lavado, é descontaminado, né? É purificado e santificado de toda a imundícia que trazia na sua vida e no seu corpo, quando entra em contato com a pessoa de Cristo. Em Hebreus capítulo 10, então o apóstolo prossegue na argumentação: Deus, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Então o povo de Deus é santificado por ação divina e pelo contato com Ele. Então é exortado a permanecer nessa santidade. Como permanecemos na santidade? Por permanecer em contato com a fonte. Se permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, dareis muito fruto. É a afirmação de Cristo. Meus irmãos, nesta manhã, nós somos chamados a nos render à cruz de Cristo, ao novo comprometimento com a nossa relação com Cristo. Essa relação que em João 15 Jesus diz ser orgânica, né? Nós somos os ramos ligados à videira. E esse nosso contato com Jesus precisa ser permanente, decidido, convicto. Esse nosso contato com Ele precisa ser diário, persistente, porque é por meio desse contato que nós somos santificados. É por meio desse contato que a nossa mente é reorganizada, né? E nós desistimos daquelas coisas que pervertem o corpo, como se elas fossem caminhos de felicidade, de prazer, de realização. E essas coisas que pervertem as nossas ideias, né? Elas podem ser tiradas de nós pelo contato vivo com a palavra de Deus. Bem, há uma coisa que chama a nossa atenção em Levítico. Eu quero terminar com este quadro. É interessante, irmãos, que num livro de apenas 27 capítulos, Moisés tenha dedicado 2 capítulos ao leproso. O leproso era uma pessoa percebida, notada, ele nunca passaria desapercebido ou despercebido. O leproso era uma pessoa que chamava a atenção de forma direta, porque a sua doença era contagiosa. Ele precisaria ficar isolado, em quarentena, alienado. E eu fiquei pensando, por que Moisés dedicou 2 capítulos para tratar com esta figura? Bem, irmãos, esta é uma figura, uma metáfora perfeita do pecador. A palavra de Deus diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E Adão e Eva, uma vez pecadores, não puderam permanecer na companhia de Deus. Tiveram de ser colocados em quarentena, alienados, isolados, exilados. E nessa condição de alienação, de isolamento, né, nós só temos uma chance de salvação, de libertação. Bem, o leproso não podia entrar em contato com ninguém. O leproso poderia passar a sua contaminação, sua doença para frente. Nem com a sua família ele podia estar em contato. Ele precisava de estar isolado. Até que veio um homem que não se afastava e não corria do leproso. Os leprosos estiveram sem esperança até que veio esse homem que não temia colocar a sua mão em contato com o corpo do leproso. E aí, irmãos, em vez de a contaminação do leproso passar para esse homem, a santidade desse homem é que passava para o leproso. E ele então podia ver a si mesmo novamente como uma pessoa reintegrada, limpa, lavada, santificada, libertada da sua doença, resgatada do seu isolamento. Sim, o leproso é uma metáfora de todos nós. Nós precisamos e necessitamos desse contato com Jesus Cristo
Porque a nossa doença não é capaz de passar para Ele, mas a sua santidade é capaz de passar para nós. Eu quero convidar você nesta manhã a renovar a sua entrega a Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós necessitamos urgentemente do toque de Jesus em nossa vida. Nós necessitamos do toque das suas mãos, essas mãos que nos lavam, que nos limpam, que nos redimem. E só através desse contato nós podemos ser libertados da nossa condição de pecaminosidade, de corrupção, da nossa condição de degradados. Esta é a nossa condição. Você gostaria de dizer para Deus hoje: Senhor, eu quero me levantar para aos pés da cruz de Cristo, ser tocado pelas mãos de Jesus. Considerando essas prescrições de santidade, você entende que você necessita desse toque de Jesus? Nós vamos cantar esse hino que fala que Jesus nos toca, e pelo seu toque nós somos redimidos e resgatados. E enquanto cantamos, se você sentiu a palavra de Deus falando ao seu coração nesta manhã, levante-se. Se desejar, venha à frente. Nós vamos orar especificamente pela purificação, pela santificação da igreja nesta manhã diante de Deus. Abramos o nosso coração, nossa mente diante dele. Ele é o único que pode nos purificar. Deus te abençoe.